Certo. Nessa videoaula nós vamos dar uma olhada aqui na criação dos servidores DetSnap. Na verdade, nas opções que nós temos aqui disponíveis para criar os servidores, né? Nós já vimos isso meio que por alto, que nós temos uma página da Embarcadero onde isso é explicado com detalhes, tá? Então aqui está o endereço, né? Você vai em docwiki.embarcadero.com /radiostudio 2010 em .snap Server Wizard, ok? Então ele fala para você, olha, se você for em File New Order, Delphi Projects, .snap Server, .snap, você vai chegar nessa janelinha, como nós já vimos, né? Nós já criamos o nosso servidor .snap dessa forma aí. Então isso aqui é um wizard, é um ajudador, né? É um cara que vai construir o servidor para você, meio que passo a passo, tá? Então aqui ele vai começar a mostrar para você para que serve cada uma das opções, né? Bom, nesses itens VCL Form Application, Console Application e Service Application, já foi bem explicado para que cada um deles serve, né? TCP/IP, o protocolo de comunicação será aí o TCP/IP, HTTP. Como o protocolo de comunicação vai ser o HTTP, né? E se for selecionado aí a autenticação, você vai ter um outro componente onde você pode controlar a autenticação no lado do cliente. O cliente ele vai ter que se autenticar para poder acessar o servidor. É exatamente o que ele está dizendo aqui. Olha. Se você selecionar essa opção, então esse componente HTTP Service Authentication Manager, ele será inserido no formulário do servidor, tá? O componente HTTP Service, que nós ainda não vimos, porque nós não selecionamos HTTP, ele vai usar esse componente, né, como um Authentication Manager para implementar aí a autenticação no servidor DetSnap, tá? Na parte de adicionar a classe que disponibiliza os métodos, né, que ele vai explicar exatamente isso, né, que se você selecionar essa opção, ele já vai criar uma classe para você, como a gente já viu isso acontecer. Bom, a parte do ancestral, nessa parte que eu queria dar um pouco mais de atenção para você. Olha, essa opção ela permite você especificar o ancestral da sua server class, né, da sua classe de servidor. Se você escolher server module, né, você deve escolher essa opção para expor ou disponibilizar datasets do servidor para o cliente. Foi isso que nós fizemos no nosso primeiro servidor. Nós escolhemos o server module, colocamos lá um SQL connection, um provider, um dataset, um provider. Esses componentes eles foram expostos para a aplicação cliente. Por isso que nós usamos o server module. Escolha data module se você quer fazer de sua classe servidor componentes não visuais. Se você quer usar componentes não visuais na sua server class. E escolha tComponent, que era tComponent anteriormente, né? Eles não alteraram ainda esse texto de ajuda aqui, agora é tPersistent. Se você quer implementar a classe servidora inteiramente, né? Se você quer implementar a sua classe servidor, você utiliza ou seleciona o tComponent aí, tá? E a última opção, né, se você selecionar para incluir um método de exemplo, ele vai colocar lá o método chamado EchoString, como nós também já vimos acontecer, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar vários servidores aqui apenas para a gente ver como é que funciona, né? Então File New Order .snap Server, eu vou escolher aqui VCL Forms Application, dessa vez eu vou escolher TCP/IP, HTTP e Authentication, e aqui embaixo eu vou deixar do jeito que está, ok? Ele criou novamente a minha Unit 1, né? Porque eu selecionei uma VCL Forms Application. Ele criou a minha classe
para expor os métodos, novamente com o método EchoString, porque na terceira seção lá embaixo eu não modifiquei nada. No entanto, o meu server container ele está diferente. Olha só, ele tem o server, ele tem a server class, ele tem o TCP como transporte, mas agora ele também tem o componente HTTP Service, né? Esse é o carinha aí que apareceu no Delphi 2010, que dá suporte ao REST. Ok? Então ele vai funcionar como um servidor web, né? Você vai utilizar aí uma porta web. A porta web padrão é a porta 80, né? Se você já tem algum outro servidor, Apache, Tomcache, provavelmente eles vão estar na porta 80, então você vai mudar essa porta aí para um outro valor, tranquilo? E como nós selecionamos autenticação, olha só o que acontece. Em Authentication Manager, ele aponta para o DetSnap HTTP Service Authentication Manager 1, que é esse cara aqui. Ok? Aí depois a gente vai ver como é que a gente utiliza aqui a autenticação desse componente. De novo, File New Other DetSnap Server. Eu vou criar agora uma aplicação console, selecionando também todas as opções e deixando aqui embaixo do jeito que está. Ok. O que aconteceu? Ele não criou mais aquela Unity 1, né? Ele criou agora um Project 2, onde ele tem aqui um método para executar a minha aplicação numa janela de prompt. Ok? Até que eu pressione ESC. Quando eu pressionar ESC, a aplicação ela vai ser encerrada, tá? Eu tenho a Server Methods Unity 1, mesma coisa. Como eu deixei lá embaixo marcado para ele gerar a classe e gerar o método de exemplo, ele fez a mesma coisa. E no meu Server Container, eu tenho exatamente os mesmos componentes, tá? Então veja que esses dois passos aqui foram iguais. O que mudou é que agora eu tenho uma aplicação console. Quando eu carregar a aplicação, o que é esse forminho que está aberto aqui? Deixa eu fechar ele. Aí sim, olha, desbloquear, pronto. Então a aplicação é startada, pressione ESC para parar o servidor. Então vou pressionar ESC, o servidor foi parado. Ok? File New Other DetSnap Server. Agora eu vou criar uma aplicação do tipo serviço. Aqui embaixo vou selecionar apenas HTTP, sem autenticação. E vou deixar ele criar a minha classe e o meu método de exemplo. Vamos tirar o método de exemplo, né, e vamos criar a classe aqui baseada no data model, só para a gente ver o que acontece. O que aconteceu? Ele criou agora um projeto, né, onde ele vai startar como um serviço, tá? Você não vai ver nada visual nesse momento aí. No Server Methods, eu não tenho a função EchoString, né? No entanto, ele está aqui herdando de data model, e agora você já pode ver as diretivas methodinfo_on e methodinfo_off. Nos outros servidores a gente não conseguia ver isso. Para que servem essas diretivas aqui? É porque o DetSnap ele utiliza o RTTI, tá? E o RTTI, né, os métodos aí do RTTI, eles têm que estar entre essas diretivas aí, certo? E em Server Container, eu tenho agora o DS Server, a class, e tenho apenas o HTTP Service, né? Apontando lá aí para a porta 80, não tenho mais lá o transporte TCP, ok? Nesse caso aqui eu só posso disponibilizar o meu servidor via internet, por assim dizer, via intranet também, né? Mas a comunicação vai ser sempre via HTTP, tá? Se a sua aplicação ela funciona apenas numa rede interna, talvez o ideal seja colocar lá aquele componente de transporte TCP/IP e pronto, né? Se a sua aplicação vai ser uma aplicação que pode ser disponibilizada na internet,
né, ou numa extranet, aí sim, o HTTP Service aqui ele vai ser o ideal. Aí você vai trabalhar com o REST, com todas as características que o REST disponibiliza para você. Bom, vamos criar outro DetSnap Server. Deixa eu só mostrar uma diferença para você aqui. É que a nossa classe de método aqui, nossa unit que tem a nossa classe de método, ela está com as diretivas method info on, method info off, herdando de data module. Quando eu seleciono um servidor que herda de server module, eu não tenho a diretiva method info on e method info off. Por quê? Bom, então vamos segurar aqui o Ctrl e clicar em cima desse DS Server Module aqui. Olha só. Então, DS Server Module ele herda de DS Server Module base. E aqui, olha onde estão as diretivas. Method info on, method info off. Tá? Então, as diretivas continuam lá. Se eu criar o meu servidor querendo implementar totalmente a minha classe, eu vou usar a tpersistent. Ainda assim eu pedi para ele criar a classe aqui para mim. E nesse caso ele traz também method info on, method info off, tá? Então tem várias formas aí de você criar o seu servidor DetSnap, tá? Então, já foi bem explicado aí. Nós já vimos também para que serve cada um desses ancestrais aí, ok? Para que serve o TCP, os protocolos de comunicação, os tipos de aplicação. A ideia agora é que você faça vários servidores diferentes, e tente fazer aquela mesma aplicação cliente que nós fizemos. Tanto aquela que a gente utiliza o provider e altera o banco, ou altera qualquer tabela de qualquer banco de dados seu aí. O procedimento é o mesmo para acessar lá o banco, tá certo? Basta configurar o SQL Connection no servidor. Tanto aquelas duas formas de você acessar o EchoString, usando aquele componente novo DBExpress ou criando uma classe proxy. Você vai criar aquela mesma aplicação cliente, mas para cada tipo de servidor diferente aqui, para você ver o que é que vai acontecer, tá? Esse é um exercício que fica então para essa videoaula aqui.